Então, estou fazendo um experimento, né? Vamos ver se funciona. Se não funciona, paciência. Ok, tenho também a pequena. Aqui. Se eu escrevo aqui, por exemplo, escrevo uma palavra aqui, desejo. Vocês veem algo ou não se vê nada, não? Não se vê não. Ok, então vamos utilizar isso. Porque se eu escrevo, por exemplo, aqui, desejo, se vê um pouco melhor? Ok, perfeito. Então, era somente para saber, né? Então, hoje vou utilizar um pouco mais isto, ok? Vamos fazer a nossa viagem, continuar a nossa viagem no nosso percurso. Hoje o tema é o terceiro encontro, é o terceiro de 10, e o título do terceiro encontro é Os Desejos, né? Oh, tem algo que está chegando. Igor. Olá, Igor. Olá. A gente apenas começou, bem-vindo. Então, o tema de hoje é os desejos. E como vamos organizar o nosso encontro? Sempre 50 minutos, 1 hora máximo, tudo bem preciso, tudo incluído. Então, então como é? Aqui, acho que 15 horas, 45 máximo, vamos acabar, né? Então, primeira parte, vou fazer já um início de resumo do percurso, do que a gente fez até agora. É claro que no final vocês vão ter tudo, todas as as gravações, se diz, as gravações, todo o material, ok? Que estou traduzindo aos poucos, então obrigado pela paciência, porque estamos fazendo contemporaneamente em muitos idiomas. Pero no final vocês vão ter todas as gravações e o material, na verdade, né? Então, um resumo do percurso da lógica. 2. Agora podemos já, depois do encontro da outra vez, vou resumir um pouco o encontro da outra vez, vamos fazer também um resumo da imagem da antropologia que tem por trás, né? Alguns aspectos que estão, que estão nos guiando neste percurso. 3. Vamos entrar no tema dos desejos, que é um tema muito importante. Você vai ver que no final todos esses aspectos vão compor como uma imagem, né? Vocês vão ver. Tá bom? Ok? E hoje vamos fazer um pouco assim, um pouco mais dialogado. Antes de começar, tem perguntas ou observações? Eu posso começar? Espero 15 segundos depois. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Então, primeira parte, um resumo. Como disse, os encontros são 10 encontros principais, né? Então, esses encontros, a gente está no terceiro encontro. Qual é a lógica? Que já, isso vou fazer para que vocês aos poucos vão entender a lógica que tem por trás. É claro, como disse, é um percurso, como dizer, é uma perspectiva que a gente oferece. Vocês podem elaborar, claro, na liberdade, evidentemente. Então, a primeira parte era a introdução, né? Onde você está, né? A primeira introdução é verdadeiramente o início. Deus, olá Igor, Deus chega para você, né? É um pouco a explicação, Free Heart, Arte da Paz, o que é o coração, tem todas as gravações, esta perspectiva da liberdade, algo tem que ser libertado, um pouco como no Exodus, que é uma icona que a gente vai contemplar. A segunda parte, que era a última vez, das war é alemão? Era, tem uma confusão na minha cabeça, os sentimentos e os pensamentos. E agora, sobre isso, vou de novo fazer uma síntese, né? De novo, vou dizer 7 minutos. Isso é importante, você vai ver, porque outra vez a gente fez o percurso, agora eu vou sintetizar em 7 minutos o que a gente descobriu, porque isso é um ponto fundamental da nossa viagem. Hoje, os desejos, esse é outro aspecto fundamental, porque a ideia é esta paz nos encontra de um jeito muito concreto. Se estou assim, vocês veem o que está escrito um pouco, ok? Tá bom essa distância, tá bom?
porque quero utilizar um pouco isso hoje. É uma tentativa. Hoje, eu tenho muitas imagens nesse percurso. Hoje achei um pouco assim. A próxima vez vou partilhar outras imagens. Queria fazer um pouco. Você vai ver. Però é importante para mim saber que a gente viu o que está aqui. Ok? Então, e terceiro, quarto aspetto, vamos fazer a próxima vez, um pouco de instrumentos. Isso é bem importante. Por que agora? Porque os instrumentos, na lógica desse percurso, são um pouco mais claros quando a gente, pelo menos, está dentro estes primeiros dois encontros. Dentro, no sentido, na luz destas primeiras duas, para dizer, destes primeiros dois temas, é mais fácil entender porque estes instrumentos que vamos ver, claro, a meditação da palavra de Deus e também um quaderno, isso vocês vão descobrir. Depois, daqui, vamos entrar no maravilhoso mundo das nossas relações. Vamos ver como este mundo de sentimentos e pensamentos e desejos se combina, às vezes de um jeito pacificado, às vezes de um jeito complicado, no mundo das nossas relações. Vocês vão ver as relações em 3 dimensões. A relação consigo mesmo. Então vamos ver o que significa se amar. E tem sinais para dizer estou me amando ou não estou me amando? Pode. Isso vamos descobrir, né? As atitudes no amor de sim e as atitudes que revelam a falta de amor de sim. Depois, o segundo aspecto das relações, as relações entre nós, e vamos descobrir alguns patterns. Patterns, entendem? Patterns são como padrões em português. Padrões que são verdadeiramente benéficos, tóxicos e padrões que são pacificados. E vocês vão ver como os temas dos sentimentos, pensamentos e desejos, e particularmente algumas crenças básicas, influenciam as nossas relações. E claro, a perspectiva é sempre de libertar as nossas relações, né? Então, como a gente pode se abrir a relações pacificadas ou em via de pacificação e como a gente pode discernir isso. Então, depois tem o tema da identidade. Isso vai ser interessante, né, também, né? Então, identidade, os aspectos das nossas identidades e as feridas lá dentro. O tema da reconciliação com a própria história, isso é um aprofundamento dos temas das relações. A relação com Deus, que está já lá dentro, pero vai ter, a gente vai se focalizar, se diz, focalizar sobre isso, né, a relação com Deus, e depois uma síntese final. Então, os temas dos sentimentos e pensamentos e desejos, vocês vão ver como estas dimensões entram no jeito com que a gente se relaciona consigo mesmos, com os outros, com Deus e na compreensão da nossa identidade e da nossa história. Estes são os tópicos basilares de um caminho de pacificação. Tá claro até aqui? Este era o resumo quase. Ok? Agora, 7 minutos, vou revisar se diz um pouco, sintetizar o que a gente fez a última vez. Vou fazer verdadeiramente de um jeito bem estruturado agora. Achava de precisar, não precisa não. Então, a gente falou de sentimentos e desejos. 7 minutos, na verdade, de resumo e depois alguns minutos para dar algumas indicações sobre os diferentes sentimentos que a gente pode experimentar e como a gente pode lidar com tudo isso. E me digam se tô mais rápido, tá bom? Hoje, tá bom? Ok. Então, o que a gente fez, vocês vocês vê. Eu tenho que realmente ler um pouco em português. Vocês vejam. Como se diz? Veem.
Bem, obrigado, um pouco de paciência faz verdadeiramente tempo que ok, que não falo, mas tô contente, porque gosto do idioma. Então, de vocês, claro. Então, sentimentos e pensamentos. Vou apresentar isso assim. Isso é um coração. Claro, coração na Bíblia é o lugar mais profundo do homem, onde a gente decide em particular. Né? Agora estou desenhando este coração no sentido moderno, ok? Pero para nós, heart é, antes de tudo, coração é o lugar, o íntimo do homem, onde a gente elabora os pensamentos, também sente, pero sobretudo onde a gente escolhe. Pero, agora, um pouco um símbolo moderno, coração a gente sente. Como a gente disse, tem uma relação, tendencialmente, entre os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Isso é bem importante, porque isso é um conceito fundamental. Como a gente disse outra vez, tem dois extremos. Um extremo número quando a gente hiperanalisa tudo, né? Tô sentindo raiva, o que significa? A gente começa a analisar, hiperanalisar. Quando a gente hiperanalisa os sentimentos, a gente fica somente na cabeça, às vezes faz projeções de ideias do que isso pode ser, pero a gente normalmente se complica a vida. Entende? Hiperanalisar. Isso é um extremo que não ajuda. O outro extremo é que a gente diz, não tem nada para entender, para escutar, né? A gente simplesmente sente, sinto raiva, tenho que me calmar, faço a confissão, tenho que me calmar, né? E depois o que acontece? Assim, tem que ser mais paciente, isso dura 2 dias, depois outra vez raiva, mesmo maior que antes, entendem? Porque a gente não escutou o que tem no profundo. Nem hiperanalisar, nem se descuidar ou tratar superficialmente. A gente vai ver, em particular, no próximo encontro dos instrumentos, como é possível, a partir, em particular, de algumas reações emotivas que são significativas, ok? Não, a gente não precisa analisar tudo, às vezes é fácil, né? Me sinto um pouco cansada e estou um pouco nervosa. Ao mesmo tempo, tem algumas reações emotivas que são um indicador precioso de conteúdos profundos. Se vocês lembram, já na comunicação do coração, a gente é um pouco acostumada para um pouco pensar, né? Mas o que tem por trás do que sinto? Isso é uma porta, não é a única porta, vamos ver, é uma porta, em todo caso, preciosa para nós, para entrar no profundo. Como disse, nem hiperanalisar, nem estar superficial, ser superficiais. Faço um exemplo muito prático. Se a gente diz, então, o risco é que seja sempre que estou sentindo, o que estou sentindo, o que estou sentindo. Isso não ajuda. O outro risco, se a gente nem não entende e não contata o que sente, o que acontece normalmente? Se o que sinto fica estranho para mim, o que pode acontecer? O que acontece se o que sinto, se não conheço o que sinto? Então, perdão? Não entendi, perdão? Sim, que não, a gente pode ter medo, sim. Vou dizer, quando não conheço, não posso lidar com o que sinto, né? Não, é impossível. A gente fica, na verdade, como dizer, vítima, posso dizer, do que sente de si mesma, porque não escuta no profundo o que está acontecendo. Como disse, muitas vezes a gente não faz isso por medo, né? Do que tem. Nem per analisar, né? Esse percurso vai simplificar a vida, não complicar. E vocês vão ver. Então, ter uma estrada de autêntica escuta. Eu mostrei isso através de duas iconas bíblicas a última vez. Uma icona é Adão.
Deus faz uma pergunta para Adão, vocês lembram? Onde você está? E Adão responde, eu tinha medo. Tenha medo porque tô nudo. Nudo. Se diz nudo? Nudo. Nu. Nu. Tô nu. Ok. Tô nu. Tenho medo porque tô nu. E outro exemplo, os discípulos de Emmaus, Jesus chega perto deles e Jesus faz uma pergunta. Se lembram da pergunta? Jesus, o que pede Jesus? Do que estão falando. Genau, sì, genau, my gosh. Exato. Sì, no, genau significa ok, per in alemão. Tô um pouco de confusão, um pouco de paciência. Genau significa perfeito, né? Então, perfeito, né? Do que vocês estão falando, né? Do que vocês estão falando. E o Evangelho diz que eles pararam e o rosto era triste. No início, então, a gente pode dizer um pouco lutando entre eles, tem raiva, e depois esta pergunta do que estão falando, e a escritura diz que pararam com o rosto triste. E depois eles contam a história. E isso que me interessa. Os nossos sentimentos. A última vez a gente fez também uma distinção, né? Emoções são reações normalmente um pouco mais imediatas, mais intensas, passam normalmente um pouco mais rápido, e os sentimentos como reações um pouco mais sedimentadas, né? Um pouco mais nesse sentido, talvez um pouco menos intensas, pero mais intensas no sentido que fazem um pouco parte de mim. Faço um exemplo, uma coisa é, tô triste porque a Itália não participa ao Mundial, a gente está acostumada agora, né? A gente não está triste não, pero é a terceira vez, né? A outra coisa é um período triste, não? Tem uma tristeza, né, que tá lá dentro. Vamos torcer pro Brasil, tá ligado? Tem uma tristeza lá dentro, né? Porque, por exemplo, perdi uma ocasião ou uma pessoa que eu tenho teve uma incompreensão com uma pessoa que amo. Entendem? Sentimento um pouco mais sedimentados. Intensos no sentido, não é a intensidade da força, é a intensidade no sentido que dura, que fica, que é um pouco parte de uma fase da minha vida. Alguns sentimentos podem se tornar em vivências profundas, né? Quando verdadeiramente tem coisas que, como uma cor de uma grande período. Neste ano estava tão nervosa, um pouco como fundo do fundo ou quase fundo do meu sentir. É claro que o fundo teria que ser a paz, pero isso vamos descobrir, né? Porque quando tem esta paz, fundo não significa demais no fundo, como fundamento, a gente pode sentir o nervoso, pode sentir o medo, a gente pode lidar. Quando a gente verdadeiramente perde a paz, e o fundo é o nervoso, o fundo é o medo, a gente perde o equilíbrio. E aqui a gente não está falando de sentimentos no sentido superficial, Aqui estamos falando verdadeiramente de paz como uma consciência profunda, como uma atitude profunda da vida, né? Que sustenta o nosso sentir. Pausa. Falei muito. Então, sentimentos e emoções. Exemplos bíblicos, dois extremos, e para analisar ou descuidar, não cuidar deles. Exemplos de Adão, o medo, e de os discípulos de Emmaus, a tristeza, eles contam a história. O que eles sentiam, isso não sei se vê, pode ver essa coisa, né? Isso queria ser como se diz, a nuvem dos pensamentos, né? Espera, vou fazer um pouco melhor. O que a gente sente, em particular algumas, né? Os instrumentos que vamos descobrir vão nos ajudar a contactar e a escutar profundamente naquelas reações interiores que merecem verdadeiramente atenção, porque lá dentro tem percepções profundas.
Vocês veem? Vocês veem esta... Não se vê, não. Isso queria ser uma nube dos pensamentos. Ok. Entendem? Não dentro não é verdadeiramente correto. Tem uma circularidade. Exemplo bem prático. Adão tem medo de Deus. O que tem naquele medo? Adão acha, desenvolveu uma percepção, uma ideia que Deus pode ser ou possa ser perigoso para ele. Entendem? Então eu sou nu. Por que tenho medo? Quando eu tenho confiança, antes eles estavam nus e não tinha problema, né? Adão e Eva. Agora Adão, a experiência de ser nu se torna no medo porque lá dentro tem uma percepção. Deus pode ser peligroso, se diz, peligroso para mim. Adão não tem problema não com os sentimentos de culpabilidade, não é o seu problema de Adão. Adão não fala, eu fiz um erro. Adão se sente frágil e percebe a Deus como perigoso. Na verdade, está projetando em Deus, essa é uma interpretação, a sua, eu quero dizer, o fato que ele mesmo é perigoso para si mesmo e para os outros, no sentido que ele não sabe lidar bem com a fragilidade. E vamos ver, porque depois de 2 segundos, Adão vai dizer, ela foi. Está lidando mal, não está respeitando a fragilidade de Eva. Então, Adão se diz, projeta em Deus a falta de respeito para a fragilidade. É uma interpretação, claro. Pero fica esta verdade, né? E aquelas emoções de medo é o ecoar de uma percepção profunda. Eu sou frágil e Deus é perigoso. Aquela tristeza dos discípulos de Emmaus é uma ressonância, se diz, ressonância emotiva de uma percepção profunda. Tudo é um desastre, não tem possibilidade, ele é morto, a gente, entende? Se diz ressonância ou da ressonância? Ressonância profunda, entendem? É claro que se cria também uma circularidade, porque se não cuido do que acontece aqui, acontece também que se, por exemplo, a tristeza se sedimenta, a tristeza alimenta também pensamentos, né? Então se cria também uma circularidade e por isso que é bem importante fazer o que Jesus faz, né? O que está acontecendo, o que está sentindo e o que está pensando. Percepções. A gente concluiu dizendo que a metanoia, a conversão, não é antes de tudo uma questão do que eu faço, converso, a mudar a direção, o verso, né? Também em português, é claro, são línguas neolatinas, né? Na língua grega, ok, obrigado, faço uma lição de português em direito. Grega, se diz metanoia, e metanoia tem que ver com nós, com as percepções, com os pensamentos, né? Com o jeito de ver, e toda outra perspectiva, é a perspectiva de João, a luz resplandece nas tênebras. A primeira metanoia é permitir a Deus que a minha visão se ilumine, o meu jeito de olhar para mim, para o Deus, para o mundo. E depois tem a conversão, como agir. A gente, acho, teria que mudar a palavra, conversão, encontrar uma outra palavra. Seria, faço uma tradução muito livre, né? Como dizer, metanoia, como dizer, abre a mente. Abre a mente. Acho que é muito lindo o que Maria, Nossa Senhora, ela fala abrir o coração, é um pouco isso, o íntimo, né? Que não é somente uma escolha para se deixar iluminar, é deixar iluminar. É claro até aqui, hein? O resumo, a partir da experiência. Então, entende que a gente tem percepção. Tem alguém que está chegando? Juliana, ok. Olá, bem-vinda. Estamos falando no nosso encontro sobre os desejos, né?
Bem-vinda, Juliana. É claro que a gente pode ter percepções sobre o quê? Percepções sobre tem percepções, visões, pensamentos, né? Não significa que a gente pense sempre com as palavras. Às vezes são as percepções inconscientes, como visões, jeitos de olhar muito profundos, né? A gente pode ter percepções sobre si mesmos. Por exemplo, contei uma história, é um rapaz, né? Depois que uma história terrível a conclusão, ele pensou, verdadeiramente pensou isso, o amor não existe. Percepções. Depois refletiu, porque ele podia ver o amor ao redor dele. No amor existe, mas não é para mim. Não é para mim. Percepção sobre a si mesmo. Sobre si mesmo, se diz em português, ok? Posso ter percepções sobre os outros, as relações, vamos ver, né? Tem percepções fundamentais, né? De onde surgem as outras, mas isso vamos ver em 3 encontros, né? Percepções sobre Deus, muitas pessoas têm percepções sobre Deus, né? Deus é energia, Deus... mesmo inconsciente, a gente tem percepções sobre Deus que a gente não é consciente delas, né? Deus é bom, indiferente. A gente diz que ele é pai e mãe, pero de fato faz outro, né? Então se relaciona de um outro jeito. Percepções sobre aspectos da realidade, amor, etc, tudo. Entendem? Essas percepções, algumas são corretas, tendencialmente verdadeiras. Então, a ressonância emotiva, sentimental é tendencialmente parte de uma percepção correta. Não sei, penso na droga e acho que é perigo, e sinto medo, sinto... O tema é quando as percepções são distorcidas. É lá que a paz é minada dentro de nós, né? E as ressonâncias emotivas nos ajudam a contatar essas percepções. Ok, até aqui? Posso continuar agora? Vamos entrar. Vou agora bem rápido, porque isso vou receber com os links. Um pouco de paciência, porque estou traduzindo. Então, porque tem o link sobre a alegria, o medo, a maravilha, a tristeza, a raiva, a quais percepções eles são conectadas e como posso discernir se as percepções são corretas. Isso me ajuda, então a raiva pode me ajudar quando são distorcidas. Agora vou elencar bem rápido emoções, sentimentos, já disse a diferença no início, fundamentais, e a quais percepções eles são conectados, ok? Bem rápido, hein? Como introdução e depois desejos. Por exemplo, medo. Me digam você, podem me dizer, o medo é conectado se diz, não sei, conectado à percepção do quê? Agora pense no momento, vamos parar. Sim? Me diga, sim? Tendencialmente de um perigo. E vocês entendem que se eu tenho a convicção que o amor é perigoso, o que eu sou perigoso, que não significa que não tem riscos. Então o medo pode ajudar, mas que o amor é perigoso, que eu sou perigoso. Peligroso, como se diz? Perigoso? Peligroso. Perigoso. Perigoso. Se eu acho que eu sou perigoso, vocês entendem que quando se apresenta o verdadeiro amor, o susto, porque eu tenho susto de mim, de poder, que eu possa ser perigoso para os outros, né? A gente poderia fazer muitas experiências nesse sentido, de reflexão, né? Quando a gente, por exemplo, não abre o coração, se eu acho que, claro que tem distâncias que são normais, mas se eu acho que contar as minhas experiências é estruturalmente perigoso,
eu vou sempre ficar fechado, fechada, porque vou ter medo. Ter medo de uma pessoa que me diz como está, ter medo do acompanhamento espiritual, eu vou ter medo de tudo. Porque tem percepções profundas, né? E muitas dessas percepções têm as raízes verdadeiramente na nossa infância. Não todas, mas muitas, muitas. Entendem? A percepção do perigo é importante que eu discerna: este perigo é real ou não? E lá, instrumentos a próxima vez. A raiva. Raiva se diz em português. A raiva é conectada à percepção do quê? Enquanto pensam, vou solamente um pouco de água. Rápido, porque estou com a raiva. Momento bem rápido. Um pouco de água. Então, por enquanto podem pensar. Tem raiva quando tem... Obrigado, hein? Desculpe. Celebrei a missa e cheguei aqui. Hein? Sim? Uma? Não entendi. Uma? Chateação, sim. Claro, esses sentimentos têm muitas nuances. Né? O chateado é uma nuance da raiva, uma nuance. E agora... Perdão? Frustração são nuances que não. Essas são sempre um pouco emoções ou vivências. Essa frustração é um pouco mais uma vivência, e isso no link vou aprofundar. Vou dizer isso, claro, tem muitas interpretações. Cláudia, claro, o áudio, quando a gente não fala, se a gente que não, obrigado. A percepção que a gente superou limites. A raiva é muito conectada à percepção do limite. Por exemplo, mesmo simbólicos, né? Uma palavra superou o limite do respeito. A raiva é uma força que tende a recolocar os limites. Jesus, no templo, a gente tem que fazer espaço. Isso é casa de oração. Entendem? É claro, se a minha percepção é distorcida, se eu acho que quando uma pessoa me diz, olha, isso poderia ser feito melhor, isso significa você não vale, eu vou perceber cada crítica como superar ou sobrepassar, se diz, ou não respeitar os limites do respeito. Então vou sempre reagir, o que está dizendo? Porque a minha percepção é distorcida. Entendem? Do que está acontecendo, do que é uma crítica. Por outro lado, não sei como se diz, é também verdade que se não percebo quais são os limites, isso vamos ver em particular falando das relações, né, e não lido com a raiva correta, posso permitir coisas que teria raiva, que dizem, não, isso não é bom, pero não escuto ela. Por exemplo, para salvar uma relação, porque recebo carinho, um pouco de estima, porque estou frágil na estima de mim, isso vamos ver, permito corporalmente, permito que a pessoa um pouco esteja lá, um pouco não esteja lá, permito, e muitas vezes essa raiva que está lá, não só lidar com ela, e posso também fazer com que essa raiva se torne contra mim, porque sou eu que não sou boa, sou eu que tenho que melhorar, sou eu que não sou bom, entendem? Mas isso é somente para os links explicam. A percepção do limite é muito importante reconhecer isso, e uma interioridade pacificada nos ajuda a conectar essa dimensão. E quando digo dimensão, também a percepção dos limites e esta energia interior que a gente tem, que às vezes é um pouco mais emocional, a gente sente a raiva, às vezes é mais uma atitude interior. Isso não é bom. A gente precisa aqui colocar limites. Entendem? Posso continuar? Me façam um sinal. Continuo? Ok. Outra emoção, a alegria. A alegria é conectada à percepção do quê? Tem alegria? Algo bom, de um bem, que não. A percepção de um bem.
Isso é bom. É claro que a gente tem que discernir o que é bom. Porque a gente pode estar super eufórica, porque me deu um carinho. Perde todo o contexto da relação. É um exemplo, né? A percepção do verdadeiro bem, né? E depois tem a tristeza. A tristeza é conectada à percepção quando a gente... Sim? Do quê? Ruim, sim, genau. Claro, um pouco para dizer, para sintetizar, ruins, que a gente perdeu algo. Por exemplo, os discípulos de Emmaus, eles perderam esperança, perderam um ideal. Ou a gente perde, às vezes, pessoas, essa tristeza. E se a gente não escuta ela, não pode elaborar a perda, se diz perca. A perda, não pode elaborar. É uma verdadeira perda, é tão importante, a gente perdeu tudo. Porque se vocês entendem, quando disse que as coisas se conectam, se por exemplo numa relação eu acho que se perdo aquela pessoa, estou fazendo um exemplo, perdo o meu valor, essa é uma distorção. E quando a pessoa vai me deixar, vou entrar numa tristeza profunda e lá dentro não tem somente que perder aquela pessoa e que perder o sentido do meu valor. Pero isso é distorção. E naquela distorção, a palavra de Deus quer entrar para te libertar. Porque entendem que uma coisa é elaborar a perda de uma pessoa. Isso é um nível de tristeza. Outra coisa é elaborar a perda do sentido da vida, porque conectei esse sentido da vida àquela pessoa ou àquela realização laborativa. Entendem? A tristeza pode... Tem pessoas que vivem numa depressão latente que nasce de percepções distorcidas. E não estou falando de coisas clínicas, né? Falo porque a gente... isso não funcionou, não tenho valor, não tenho... esse trabalho era o sentido da vida. Então, entrar nestas percepções, e vocês vão ver como tem percepções não pacificadas, fundamentais, né? Quando isso deixa um pouco de suspense. E depois tem o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, e tem